E aí, Nação Tricolor, mais um programa para você, certo? Aqui do seu portal 1918, comigo, Lucas Uchoa, com meu amigo Júnior, com a Lia. Vamos falar o resumão desses 6 primeiros meses do Fortaleza. Campeonato Estadual, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e, lógico, da Copa do Nordeste. Vou começar passando a bola para meus companheiros, né? Campeonato Estadual, para os dois, quem quiser, ou dar primeiro as damas, né? Prioridade para as damas. Campeonato Estadual. O que você achou dessa participação do Fortaleza? Olha, eu acho que foi bem interessante, né? Eu particularmente esperava uma boa competição, só que eu acho que foi meio que além do que eu esperava. Por início de campeonato, né? A gente não tinha um time ali muito bem formado, entrosado direito. Então, eu gostei, né? Gostei de como foi, gostei de como se deu, até porque, né? Campeão, então, perfeito. O que tinha que acontecer aconteceu, não levantar a taça. Exatamente, ponto. E aí, Júnior? A gente teve um pouco de dificuldade na fase eliminatória, onde pegamos aquele jogo contra o Floresta, que foi bem difícil, né? A gente teve um jogo bastante complicado, mas quando chegou pro mata-mata, o time encaixou e na final nem se fala, né? O time se portou muito bem dentro de campo e conseguiu as 2 vitórias que acarretou com o nosso título. Entrando no período de estadual e Copa do Nordeste, não sei qual a visão de vocês, mas vou perguntar. Essa questão do encaixe. No início do ano, aliás, no término do ano passado, concluímos um ano num 4-3-3. No início desse ano, mostrou-se dificuldade nesse esquema, o Rogério mudou. Onde vocês acham, dentro de Campeonato Cearense e Copa do Nordeste, que o Rogério acertou a mão e encaixou o time ideal? Eu acredito que o ponto ideal do time se chegou naquela partida diante do Vitória. Ali, logo em seguida, viemos pro Clássico e veio outra vitória. Ali o time mostrou a sua força dentro de campo e conseguiu o êxito pro restante da temporada. Eu também acho que foi nesse jogo contra o Vitória. Inclusive, eu acho que tipo, o Cearense foi meio que um teste. E daí o Rogério conseguiu ir acertar, tipo, aquele ponto ali, vamos repondo melhorar as peças, ali. né? Exatamente, foi repondo as peças bem. Na Copa do Nordeste, acho que a gente engrenou ali. Eu passei o do contra, como sempre. Eu acho que quando ele achou o time... eu acredito que quando ele acertou o time foi no jogo contra Confiança. Que foi o primeiro jogo que o Fortaleza deslanchou na temporada. Quando ele colocou o 4-4-2 e os atacantes conseguiram não só criar, mas criar e fazer, foi o ponto do bolo que gerou essa continuidade. Dentro da Copa do Nordeste ainda, o que vocês podem falar? Um resumo, ou uma opinião, ou algo marcante dessa competição? Porque nós estamos vindo de 3 títulos seguidos. Sim. Série B, o Campeonato Cearense e a Copa do Nordeste, que há mais ou menos um mês o Fortaleza conseguiu esse título. Dentro dessa competição, o que foi mais marcante para vocês? Ou aquela jogada, aquele lance, o que você fala, Fortaleza campeão da Copa do Nordeste e remete à lembrança de vocês? Pra mim, a final. Porque os 2 jogos o Fortaleza soube jogar. A gente, no segundo jogo, né, o Wellington Paulista fez aquele gol ali nos 3 primeiros minutos, mais ou menos. Isso. E soube segurar. O time não se afobou, o time não ficou... o psicológico não pesou, porque, né, fazer um gol aos 3 minutos e tá com a vantagem, poderia meio que a gente ter, tipo... acalmar, né? Relaxar não no querer jogo. mais jogar, só que não, a gente conseguiu controlar direitinho e fizemos um bom jogo. Então, pra mim, foi final. E interessante, né? 3 minutos de jogo, o time jogando com 4 atacantes, permaneceu nessa situação e o time não sofreu, como eu posso falar, tantos perigos de levar um gol de empate. Aliás, até criou boas chances, né? A do Massinho, como o Júnior Santos, como outras. Sim, pra mim, o jogo que marcou a Copa do Nordeste foi aquele jogo diante do Santa Cruz. Aquela vitória foi marcante. O gol de Romarinho, que trouxe o Romarinho o aval da torcida, que muito criticado. O homem ganhou a torcida naquele dia e, passando um pouco mais pra frente, foi peça importante nos primeiros jogos da Série A. Romarinho, tanto criticado, passou uma peça importante e fundamental dentro do time. Pronto, você já virou a chave rapidamente, entrou em Série A. Vamos falar um pouco de Série A entre Copa do Brasil e Série A. A Série A. Fortaleza jogou 9 rodadas, 10 pontos. Essa parada, antes da parada e pós-parada, vamos pegar primeiros 9 primeiros jogos. Onde foi que vocês acham que erramos? Onde vocês acham que podemos melhorar para o futuro? Eu acho que o meio de campo, que é o ponto-chave pra gente, não tá saindo tanta criação
como eu acho que é o esperado e o preciso, né? Pra gente até conseguir meio que Organizar o jogo. mais o jogo ali, o meio de campo precisa criar mais. Porém, eu vejo como, assim, na Série A, a gente, pelo menos os jogos que o Fortaleza, em casa principalmente, mandou literalmente no jogo, fora de casa, não tem aquela de, é time grande. Onde a gente pôde, a gente foi e conseguiu não bons resultados, porque sabemos aí do VAR, né, que não colaborou muito com a gente. É um caso à parte. É um caso à parte. Porém, na maioria dos jogos, pelo menos na minha opinião, o Fortaleza jogou muito bem e soube jogar o jogo. Eu acredito que, apesar de todas as dificuldades de lesões, de expulsões que o VAR deu, não vamos agora cogitar se sim, certo ou não, o time se comportou bem. Principalmente, só teve um ponto que eu acho que a gente devia melhorar, que é a questão de matar o jogo. Tivemos a oportunidade de matar certas partidas, principalmente diante do Vasco, pontos que a gente deixou de ganhar. São 2 pontos que lá na frente pode fazer falta. Hoje faz falta já, né? Hoje porque já colocaram a faz gente na Sul-Americana. Sim. Principalmente estaremos no patamar à frente do rival, que estava jogando só uma única competição. E é o que vale frisar, né? A gente tá jogando bem na Série A, mas... Tinha Copa do Brasil. Uma pancada Copa do de jogo Nordeste. aí, né? Coisas que disseram que não era viável se fazer, o Fortaleza conseguiu. E a gente só viu sentir as lesões no final. Porque, querendo ou não, a sequência de jogos acaba estourando jogadores. Os 2 pontos que eu pego da Série A. O primeiro ponto, eu acredito que o Rogério aprendeu que não é todo jogo que ele vai jogar com 4 atacantes. Não sei a visão de vocês. Ficou claro. Principalmente depois de Flamengo e Palmeiras. Eu acho que o Rogério, o que ele deve tirar de lição é que a cada jogo a gente tem que montar um esquema. Sim. Não, acho que não tem que continuar com esse lance de 4 atacantes sempre, até porque a gente sabe do poder das outras equipes. É aquela questão. 4 atacantes, vai ter jogos que ele vai usar que com certeza nós vamos apoiar. Por quê? Vai ser jogos que vão precisar de vencer. É aqueles jogos chaves, como por exemplo, eu já digo contra o Avaí, que é um jogo para se jogar 4 atacantes, para pressionar o time. Mas a gente não pode jogar exposto como fomos contra Flamengo, Palmeiras, exatamente. Contra o o Flamengo próprio foi, Grêmio. Não podia ser daquele jeito ali. A gente sabe a potência que o Flamengo é. E jogar fora de casa, né? Porque Ainda mais. ainda tem esse ponto. Então, contra o Flamengo. E digo mais, a gente começou bem o jogo lá. Apesar de tudo, foi um jogo bom do Fortaleza. A gente começou um jogo bem, indo pra cima, assim, como podia, né? Porque também era o Flamengo, né? Então... Foi tipo assim, o sprint inicial o Fortaleza foi, depois sentiu a porrada e ficou acuado. Você tinha falado do meu campo antes, Lia? Você pega hoje o meu campo Fortaleza basicamente na Série A, Juninho e Felipe. Você compara com o jogo do Flamengo, que tinha Everton Ribeiro, jogador de seleção, Diego, jogador que era cotado de Copa do Mundo, jogadores com a técnica alta, Cuejá, Arão. Então, assim, esse é o nível de Série A que eu acredito que a gente pegou. Assim, questão, Gabriel, Everton Ribeiro, o próprio Vitinho, só esses 3 jogadores já pagam toda a receita salarial do Fortaleza, pra gente ver. E foram justamente os principais. Quem decidiu? Dois fizeram gols na partida, decidiram a partida. Vocês tocaram um ponto que eu vou pegar agora, o VAR. Nos últimos 3 jogos nós tivemos 3 expulsões. Carlinhos contra o Atlético Paranaense, Oswaldo contra o Grêmio, Natan contra o Cruzeiro. Fora isso, tivemos aquele lance contra o Botafogo, que foi um lance ali claro, nítido, e o VAR não foi consultado. Por que eu estou tocando esse ponto? Como a Lia tinha falado antes, o VAR está decidindo. Na Copa América nós estamos vendo pênaltis, expulsões, e dentro desse contexto do VAR, quais são ou quais seriam as medidas que vocês tomariam na frente do Fortaleza? E o que a gente pode fazer para os atletas terem a ciência que hoje o VAR é mais um inimigo nosso, sendo bem claro, do que um aliado que era para ser justo. Só para completar a pergunta, CSA na última rodada teve problema com o VAR, Bahia teve problema com o VAR. Então, quer dizer, na última rodada, 3 clubes do Nordeste. Eu não estou falando só do Fortaleza, estou falando já no âmbito geral. E detalhe, outros jogos, mesmo com o VAR, teve erro. Nossos mesmo, né? Aquele jogo contra o Vasco aqui, que teve o pênalti que não foi pênalti. Então, o que não falta é erro do VAR, né? E principalmente contra a gente. Assim, eu acho que o que a gente tem que fazer, primeiro, é se posicionar contra, basicamente. O Marcelo Paes tem que
tomassem alguma providência, eu não sei o que seria cabível, porém, eu acho que precisa ser feito. Ele fez a reclamação com a CBF, Marcelo né? Paes, pelo menos mandar um ofício para a CBF manifestando toda essa reclamação, porque são lances nítidos, principalmente do lance diante do Botafogo. Tá na cara aquele dali que o Wellington Paulista foi empurrado dentro da área. Pênalti. Ele foi empurrado e calçado ainda. Exatamente. Ali foi duas faltas em um lance. Foi em cima e foi embaixo. Triste, né? Aí eu volto à pergunta. Hoje, o erro é do VAR ou de quem opera o VAR? O VAR veio para trazer justiça ao futebol. Mas como tem gente por trás que são lances interpretativos, acaba trazendo o erro. E o erro geralmente está vindo pro nosso lado, contra a gente. Então, se o ofício for revisto, essa quantidade de erros que tá vindo pra gente, a gente pode uma hora ter o VAR ao nosso favor. E assim, eu sempre fui a favor do VAR. Porque é justiça, né? Então, a gente já tá cansado de ver lances ridículos que acontecem. Então, o VAR seria meio que uma solução. Só que, pelo menos, pro Fortaleza em si, não foi. E foi totalmente contra. E pra você ver como a questão é muito dúbia. Eu tô falando do Fortaleza porque a gente fala do Fortaleza, mas CSA já reclamou, Bahia reclamou, São Paulo reclamou, o Grêmio reclamou, Botafogo já reclamou. Isso eu já citei aqui 5 times. Então, eu olho mais um mau aproveitamento do equipamento. Ou uma má interpretação de quem está olhando os lances. Eu não sei, né, assim, sobre o que é uma má interpretação. Só sei que não tá sendo justo. E não, assim, a gente fala do Fortaleza, como o Lucas falou, porque é o que a gente mais convive, né, e vê que os lances são bem ridículos. Porém, seria um benefício pro futebol, porque é justiça. Então, e são lances até que às vezes precisam realmente ser vistos por motivos do árbitro não ter total visão é rápido o lance. Só que tá levando muito pro lado, não sei, pessoal. Da camisa? Talvez. É até como o Rogério já citou, que a camisa muitas vezes tá pesando, porque como o Fortaleza não é um time... Assim, nós temos grandeza e sabemos disso, porém fazia muito tempo que a gente não tava na Série A. Então é como se eles estivessem meio que olhando com olhos tortos pra gente. É porque a gente tem que separar as grandezas. A gente somos grandes, mas, por exemplo, a gente não somos tão grandes como o São Paulo, como o Palmeiras, como o Flamengo. A gente tem que ter essa limitação nossa. Podemos chegar nesse ponto? Podemos. Mas tem que se fazer como para chegar. Sim, a vida do VAR, eu acreditava quando ela viesse, ela de começo ela ia gerar uma certa polêmica. Pelo fato de os árbitros não estarem acostumados, dos times, dos jogadores e tudo mais. Por enquanto, o VAR está sendo contra. Mas eu acho que o VAR uma hora vai ser benéfico. Sim, ele é benéfico. Ele vai ajudar os lances e o Fortaleza, junto com o Marcelo Paes, vai ver a medida cabível para que a gente não ocorra tantos esses erros contra a gente. Eu espero que seja logo essa parada da Copa América. Sim. Por favor. E falar em parada da Copa América, Fortaleza parado, volta agora dia 25. Mas e aí, Negrada? O que vocês esperam para essa volta? Dia 25 já volta os treinos, o jogo não é agora, tem mais algumas semaninhas. Expectativa para essa volta do Fortaleza? Contratações. Espero que contrate alguém, porque é nítido que a gente precisa tanto de um zagueiro, principalmente um zagueiro. Eu também, assim, né, pessoal, queria muitos laterais, meu Deus, nós precisamos de laterais. Só que a gente tem que ver também sobre a questão do financeiro do clube, né? A gente não pode extrapolar de contratação aí, sendo que pra ficar no vermelho, então... Mas, de fato, precisamos contratar. Eu espero, nos próximos jogos, vitórias dentro de casa, principalmente. Essa caminhada, esses jogos que vão por vir agora, depois da parada do Copa América, vão ser super importantes. Os 3 pontos, diante do Avaí, apesar de ser um adversário pequeno, vamos dizer assim, ele vai dar trabalho aqui dentro de casa. É o time que vai lutar com a gente. Vai jogar fechadinho. Então, os 3 pontos, nem que seja 0,5, é de suma importância na nossa caminhada. E já fazer o convite pra nação, viu? Não deixar de ir pra esse jogo. Vamos pra esse jogo porque matar a saudade. Isso. Lia, você falou algo que é o que bomba nas redes sociais, é o bate-papo, é toda... Os caras chegam no direct, fazem nos... Não tem nada a ver, mas os caras comentam. Contratação. Se você tivesse hoje a caneta
Hoje tem a caneta do Fortaleza para assinar um contrato e contratar. Quantos jogadores vocês trariam? Podem falar. Quais as posições? E se quiser citar algum nome, fique à vontade. Eu acho que no mínimo, pra mim, no mínimo uns 3. Um zagueiro, um lateral. Direito ou esquerdo? Rapaz, aí é complicado. Eu traria um lateral ali só pra... Não, mas... assim, Pra trazer sombra pros que estão aqui. Exatamente. E seriam no meio de campo ali, né? Porque é importante também. De nome que eu queria ver no Fortaleza era a volta do Nenê Bonilha. Ponto. Bonilha. Eu já acho que, levantando a bola do Nenê, eu gostaria muito de ver o Nenê no Fortaleza. Uma cabeça pensante naquele meio de campo do Fortaleza, na criação de Ajudar a jogadas. criar, né? A experiência de Nenê seria de suma importância na nossa caminhada. Então, Nenê e um outro zagueiro, eu acho que a gente já podia ver com bons olhos o elenco pro restante da temporada. Vamos lá, né? Voltar o pepino pra mim. Eu já olho entre 3 a 4 contratações. Um zagueiro, canhoto, como o Rogério quer. Sim. Eu acho que esse zagueiro precisa. Necessário. E não é de ontem, nem antes de ontem, é desde o início do ano. Do início da temporada, né? Esse zagueiro falta nesse grupo. Quem seria uma aposta? Mercado interno, o Alan Costa do Coritiba ou o Klaus que está encostado no Inter. Mercado externo. Tem 2 zagueiros muito bons na Argentina. Um já é uma certa idade, é o Burdiço, que o contrato vai acabar, eu acredito que não vinha para o Fortaleza, até pela questão salarial. E tem o zagueiro Fernandes do Colón, que é um zagueiro canhoto que joga muito bem. Meio campo. Se o Rogério vai adotar o 4-3-3, eu trago o meu campista. E o meu meio campista, que seria meu sonho de consumo para fechar com o meu Fortaleza hoje, seria o Gabriel Xavier, que está no futebol japonês. E, querendo ou não, já que o Júnior Santos vai sair, eu traria um outro camisa 9. Aí esse outro camisa 9 teria que buscar muito no mercado. Nome, ou o Hernani Brocador, ou o Rodrigão. Pesado o brocador aqui, hein? Tem que ser um nome. Tinha que ser um nome de impacto, ao meu ver, porque a gente. Hoje o artilheiro do Fortaleza é o Júnior Santos, com 10 gols na temporada e tem a proposta para sair. Com 10 gols na temporada, ele ainda é criticado pelo torcedor. Não é unanimidade. Porque tem aliás, a sombra do Gustavo também. Mas Tem isso, né? nós temos hoje no elenco 3 noves e nenhum dos 3 noves é unanimidade na torcida. Não conseguiu. O Wellington tem um nome um pouco mais forte porque ele tem a diferença. Ele é muito raçudo. Sim. O Wellington Paulista, Protege a mesmo bola depois, mesmo antes dele começar a marcar os gols, a torcida gostava dele. Fazendo papel de pivô, mostrando Ele faz raça, um pivô muito marcando a saída do goleiro adversário. Então, o Wellington Paulista, eu acredito que ele vai render muito mais depois dessa parada da Copa América. E até porque ele protege bem a bola, né? Ele tem todo o porte físico também, acho que ajuda, então... O Wellington, muitas vezes, até quando o Júnior Santos jogava bem, o Wellington fazia aquela questão do sair da área. Ele ia buscar a bola Exatamente. e sair abrindo espaço pro Júnior afunilar. Hoje eu não sei se é o Júnior Santos que não está mais conseguindo fazer essa questão ou se o estilo de jogo da Série A está impedindo que o Júnior Santos consiga fazer isso. Foi até hoje, mas eu respondi para um torcedor mais ou menos isso no nosso Instagram. E eu acho que eu também conto até com a volta do Anderson. Espero muito que ele volte e possa ajudar ali, porque seria uma peça muito importante. Você tocou no ponto ideal. Recuperação. Eu acredito que a Copa América, essa parada, Vai ser muito foi boa para pra recuperação. Porque Pra mim foi perfeito, né? Roger volta, Questão de o Wellington tempo, sim. volta, Edinho provavelmente volte ou contra o Avaí ou contra o Avaí, um pouco mais difícil, mas Atlético ou Corinthians ele tá de volta. E até mesmo o Oswaldo, que não estava 100% Sim, e estava Sim. jogando nas últimas Cansado, né? partidas. Até porque a gente E era tem que nítido. lembrar dessa batalhão aí de jogos que foi, então... O mês de março foi tava desgastante. todo mundo cansado. Então, pessoal, foi o nosso primeiro programa. Eu espero que vocês gostem. Dê lá seu like, faça os comentários, passe os feedbacks, viu? Não esqueçam disso, que é importantíssimo pra gente melhorar cada vez mais. Fica um abraço aqui do portal pra vocês. Tamo junto. E não esqueça, compromisso marcado contra o Avaí, viu? Valeu, nação! Valeu.